Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos analisar uma partida que eu acho que é muito fixe e mostra o verdadeiro talento e o verdadeiro nível de um jogador que ultimamente tem dado que falar, mas na verdade ele é muito bom e eu penso que tem sido um pouquinho injustiçado, não é? Que é o Wesley So. O Wesley So ainda há uns anos atrás ele estava acima dos 2800, chegou a ter um pico de forma portanto nos 2822 e de repente do nada começou a levar na cabeça e desceu muito alto. A pandemia, claro, em geral praticamente só tem coisas negativas, mas um dos pontos fortes foi realmente a ascensão do Wesley So outra vez ao topo mundial. É verdade, Uga Buga. A ascensão do Wesley So ao topo mundial e portanto na última prova o So conseguiu mesmo vencer o Carlsen e ultimamente já é a segunda vez que o Carlsen perde com o Wesley So, não uma partida, mas em matches, ok? Portanto, a partida que nós vamos ver hoje é uma partida que o Wesley So venceu, portanto, já há algum tempo atrás, em 2006, e portanto, ele deu basicamente uma coça ao Topalov. Portanto, o Topalov, como vocês sabem, é um jogador fortíssimo e não é fácil dar tarefa no Topalov, principalmente quando nós estamos a jogar de pretas contra uma Dioco pianíssimo, ok? Então, a estrutura do vídeo de hoje vai começar com uma breve análise dos dois jogadores, portanto do Topalov e do Wesley So, e depois então fazemos a nossa análise e no final nós comparamos com os engines do chess.com, com o Stockfish, não é? Em concreto, e vamos ver então qual foi a precisão dos dois jogadores. Eu penso que vocês vão ficar impressionados com este jogo. Eu penso que é um jogo muito bom. Portanto, vamos a isso. Portanto, antes de começarmos, vamos ver então aqui quem é que são esses dois jogadores. Portanto, aqui o Topalov neste momento está com 45 anos, é um jogador búlgaro. Tecnicamente ele foi campeão do mundo, mas não pela FIDE, foi naquela altura. É exatamente, Lucas. Exatamente, ele é um dos campeões sem coroa, porque ele foi campeão naquela altura que a FIDE andava em conflito com o Kasparov, e então havia o meu campeão do mundo e havia o outro campeão do mundo, ou seja, basicamente existiam dois campeonatos do mundo, um era organizado pelo Kasparov e o outro era organizado pela Federação Internacional. Basicamente o Kasparov ganhava os seus e depois outros jogadores ganhavam os da FIDE. Agora é claro, os vencedores dos campeonatos da FIDE não jogavam com o Kasparov, ou seja, levanta-se a questão, naqueles anos, quem é que foi o campeão do mundo? Será que o Kasparov foi campeão indiscutível durante X tempo ou será que não, uma vez que ele não jogou contra os jogadores tipo o Topalov, por exemplo? Portanto, levanta-se essa questão. Portanto, ele já é, portanto, ele foi campeão pela FIDE em 2005, ele é um jogador fortíssimo. Aqui, o que é importante saber acerca dele? Neste momento ele já desceu um bocadinho, já está com um 2735, mesmo assim continua a ser um monstro, e o auge da sua forma foi em 2015, quando ele obteve, portanto ele alcançou os 2816. Portanto, o seu elo mais elevado foi, portanto, neste momento ele é o número 19, portanto foi 2816, e ele quando estava no topo da sua forma, ele inclusive foi o jogador mais cotado. Portanto, ele em abril de 2006 era o jogador com o elo mais elevado no mundo.
Sim, exatamente. É verdade, o Gabuga. Isso é mesmo verdade. Agora, em relação a. Portanto, em relação aqui a outros pormenores, o Topalov é um daqueles pequenos gênios, não é? Que desde cedo destacou-se no mundo do xadrez. Portanto, o Topalov, como já tinha dito, nasceu na Bulgária e o pai, portanto, ensinou-lhe a jogar xadrez quando ele tinha 8 anos. Ou seja, relativamente tarde. Contudo, ele, apesar de ter começado a jogar relativamente tarde, ele, aos 12 anos, começou a trabalhar, portanto, eu por acaso não o conheço, mas bem, é um treinador búlgaro chamado Silvio Dainalov, portanto, a partir daí começaram a notar que ele realmente estava a dar nas vistas. Portanto, ganhou o Campeonato do Mundo Sub-14, depois foi prata no Sub-16 e tornou-se grande mestre em 92. Portanto, a partir daí foi sempre a subir e o resto da história a gente já sabe. Por exemplo, inclusive ele perdeu a final de um campeonato do mundo contra o Anand apenas por 6,5, 5,5, portanto, tudo resultados que mostram a força do Topalov. Portanto, ele, juntamente com a sua equipa, também já participou numa série de Olimpíadas portanto, a melhor posição, penso que foi mesmo o quinto lugar. Portanto, em 1994. Isto com a seleção da Bulgária não é pacífico, não é? Portanto, isto só para terem uma ideia. Em relação ao Wesley So, o Wesley So é um jogador que nasceu, na verdade, nas Filipinas, e depois recebeu uma daquelas propostas que os Estados Unidos gostam de fazer, do género, muda de bandeira, a gente paga-te e passas a ser americano. Portanto, ele, claro, aceitou e desde, penso eu, 2014, exato, desde 2014 ele tem dupla nacionalidade e compete, portanto, sob a alçada dos Estados Unidos. Ele vive mesmo nos Estados Unidos. Em relação aqui ao Wesley So, portanto, o Wesley So é um diamante em bruto, na minha opinião. Ele é um jogador fortíssimo. Ele no topo, portanto, o auge da sua forma foi em 2017, quando ele conseguiu subir o seu elo até os 2.822, ou seja, é um elo altíssimo, vocês. Isto é um elo mesmo de monstro. Não é fácil subir a esse nível. De resto, lá está, temos aqui a história sobre, portanto, a transferência dele para os Estados Unidos, porque ele foi, supostamente ele foi contratado, não é? Portanto, é o que se diz, pelo menos. Em relação aqui a mais pormenores, portanto, nos primeiros tempos, fala aqui nas irmãs e tal, mas aqui penso que seria interessante mostrar quando é que ele começou a dar nas vistas, e aqui as informações que nós temos são que ele, com 9 anos, começou a competir em torneios de jovens portanto, ele em 2003 conseguiu ficar em primeiro lugar nos sub-10 das Filipinas. Portanto, a partir daí, é claro, ficou claro, está tudo bem, Stockholm. E então, hoje é dia de análise e amanhã vamos ver finais. Eu depois já explico porquê. Portanto, aí ficou bem claro que o Wesley So era um jogador com potencial e, claro, e foi feito um grande investimento nele e a partir daí, pronto, ele tornou-se num monstro que é hoje em dia. Só para terem uma ideia, aqui, portanto, ele num só torneio, portanto, exato, num só ano, portanto, de 2006 a 2007, o Wesley So subiu o seu elo em, vocês assustem-se, em 303 pontos. Ou seja, ele sobe em apenas um ano dos 2.200 para os 2.500, o que mostra que cada jogador tem a sua evolução e portanto, não é necessário estar a amarrar e a estudar durante uma década para subir dos 2.200 para os 2.500. O Wesley só fez isso em apenas
um on, ok? É só para ter uma ideia. Veselin Topalov de brancas, Wesley Sou de pretas. Partida jogada em 2016 e isto começa da forma mais tranquila de sempre. Ou seja, E4, E5, cavalo, cavalo, bispo C4. Temos aqui uma italiana, tudo tranquilo, não se passa nada. Pretas jogam bispo C5, brancas seguem com o plano da Giuoco. À partida, Giuoco pianissimo, ok? Exatamente, Stocco. Ou seja, isto é, lá está, C3, normalmente em jogos de alto nível o pessoal não joga D4, o pessoal segue com D3, e então aqui o Wesley Sou continua com o cavalo e nós temos um jogo do mais tranquilo que existe. Portanto, aqui o Topalov joga D3 e vocês pensam, fogo, aqui o Luís, boa João, bem-vindo, aqui o Luís acabou de escolher a partida mais chata da história. Ele agora anda com a mania que vê o Nizovic e escolhe partidas calmas. Não, vocês. Esta partida é tão bonita, vocês. Isto é espetacular. Porque o Wesley Sou vai atirar-se ao Topalov como eu nunca tinha visto numa Giuoco pianissimo. É porque a Giuoco pianissimo normalmente é uma abertura em que as brancas procuram uma ligeira vantagem posicional, agarram-se àquela pequena vantagem e concretizam. Neste jogo, vocês, fogo, é espetacular. Neste caso, Mister, cavalo de G4, na verdade não dá nada, porque as pretas podem rocar. E portanto o rock das pretas aqui resolve tudo. Mas em todo o caso, pronto, aqui são as pretas a jogar e só para mostrar, se este cavalo jogasse para aqui, a ideia do rock pura e simplesmente resolve, porque mesmo que o cavalo tome, torre toma, bispo toma, rei toma, na verdade isto favorece as pretas aqui ficam ganhas. Porquê é que as pretas ficam ganhas? Porque as brancas estariam a trocar, portanto, duas peças que são muito ativas para uma torre e um peão que no meio jogo pura e simplesmente não são jogados. Portanto, por parte das pretas. Por parte das pretas é a mesma coisa. Na verdade, se as pretas jogassem G4, as brancas também podiam rocar. Aqui, Mister, ok? Portanto, isto aqui aplica-se tanto para as brancas como para as pretas. Nós normalmente não queremos trocar um cavalo e um bispo por uma torre e um peão, porque o cavalo e o bispo têm maior mobilidade no meio jogo e a torre e o peão pura e simplesmente não são jogados, ok? Se o bispo é 3, aí cavalo. Exatamente. É isso mesmo, Stockholm. Ok? Então, vamos lá. Continuando então aqui esta posição, isto aqui continua com as brancas a jogarem A4 e na verdade aqui ainda está tudo tranquilo. Não posso dizer que as pretas tenham feito a geneira, porque isto está na teoria. Aqui o Wesley Sou continua com o lance D6 e o lance D6 é um lance também normal e depois do bispo jogar para G5, aqui o Sou reposiciona o bispo para A7. A ideia do Wesley Sou é jogar de uma forma profilática, evitando principalmente, claro, obviamente lances de D4, mas principalmente a ideia de B4. A4 é altamente especulativo, Lucas, mas em todo o caso é um lance posicionalmente interessante e que não dá desvantagem ao Topalov, ok? A ideia do Topalov seria, portanto, ganhar espaço na aula de dama, eventualmente com B4 e B5, ok? Portanto, ele conseguindo jogar B4, B5 com ganho de um tempo devido à presença do bispo, aí, bem, o Topalov estaria muito bem. A questão é que o Wesley Sou vai fazer este lance profilático que eu considero muito bonito. Portanto, o lance de bispo A7 e vocês pensam, fogo, a sério, será que é isto que tem piada na partida? Não, nada disso. A partida agora é que vai ficar fixe. E, na verdade, esta é considerada uma miniatura, ok? Portanto, esta partida vai ser analisada relativamente depressa. Portanto, isto aqui continua com as brancas a jogarem um plano normal da Giuoco piano, que é o cavalo para D2, isto porque a longo prazo poderá acontecer planos gestionantes com a entrada do cavalo, criando pressão central, e na verdade aqui o Wesley Sou vai jogar H6. A ideia da H6 é basicamente perguntar às brancas o que é que tu vais querer fazer ao bispo. Vais jogar com o bispo para H4 ou vais querer tomar o cavalo? Aqui, claro, o Topalov recua o bispo para H
e agora o Wesley Sol vai começar a jogar xadrez. Isto porque, bem, vamos ser realistas, até agora, tanto brancas como pretas jogaram lances que são super comuns. Agora gostava de perguntar-vos, se vocês estivessem a jogar esta posição de pretas, o que é que vocês fariam? Já agora aproveito, quem estiver a assistir através do YouTube, pessoal, coloca no pause, pensem um bocadinho. Para já, ainda não há táticos, portanto eu já dou aqui a informação, mas pessoal do futuro, pessoal do YouTube, coloca mesmo no pause, porque a malta do chat já está a dar respostas, ok? Portanto, coloquem no pause, pensem um bocadinho e depois, só quando tiverem a certeza, colocam no play e veem se a ideia faz sentido. Se alguma das vossas linhas não for analisada neste vídeo, coloquem nos comentários que eu depois respondo, ok? Então vamos lá ver então aqui os comentários. Portanto, aqui o Stocko, ok? Pois, exatamente, Stocko. Porque o bispo A7 realmente interessante, é um lance fora da caixa, não é? G5, ok, o Gabuga jogava G5. Aqui o Lucas fazia rock, o Stocko diz que, ok, o rock parece mal, então, ok, o Stocko também jogava G5. Na verdade, vocês, este é um lance corajoso. G5 é mesmo o lance que o Wesley So jogou. E, bem, é preciso ter coragem, não é? Para jogar isto, porque, pá, nunca se sabe, isto a longo prazo, este rei pode ficar exposto. Ele está a jogar contra o Topalov, sei lá, até que ponto o bispo toma, peão toma, cavalo toma, cria pressão aqui no peão, a dama entra. Portanto, isto aqui podia dar muita confusão. Mas, na verdade, a confusão não dava em nada. E, por isso, o Topalov acabou por recuar o bispo. Isto porquê? Só para mostrar. Porque se o bispo tomasse, o peão tomava. Depois a ideia de tomar com o cavalo e criar pressão no peão, pura e simplesmente não resulta. Porquê é que não resulta? Simples. Porque as pretas também têm um lance agressivo. Têm cavalo G4. E o cavalo G4 prepara um ataque, portanto, com o cavalo e com o bispo à casa F2 e também um ataque com o cavalo e com a torre à casa H2. É claro, mesmo que as brancas continuassem com o bispo cheque, na verdade, as pretas pura e simplesmente podiam jogar rei E7, abrindo eventualmente a casa F8 para poderem explorar com a sua dama. Já viram como isto é uma confusão. É claro, isto aqui daria vantagem às pretas, não por ficarem com uma vantagem material a curto prazo, mas sim por terem o potencial de atacar o rei branco, uma vez que agora o lance dama E2 seria já obrigatório e, consequentemente, bispo toma F2 já daria cheque e também daria pelo menos um ponto de vantagem ao Wesley So. Ou seja, é preciso ser muito bom para calcular essas linhas. Portanto, isto não aconteceu a vocês. E então, felizmente, quer dizer, infelizmente por um lado, porque senão o jogo teria sido muito fixe, o Topalov, felizmente para ele não cometeu esse erro e jogou o bispo para trás. Jogou o bispo para G3. Vou só dar aqui uma vista de olhos no chat. E portanto, aqui o Mister está a dizer o rei jogava F8 e a dama atacava o cavalo. Sim, podia ser uma ideia, Mister. E na verdade as pretas também ficavam melhor, ok? Agora, o Stocko está a dizer a dama está a sair para a aula de rock e tem bispo... Exatamente, é isso mesmo, Stocko. Agora, esta posição vai continuar com um ataque impressionante por parte do Wesley So. Portanto, o Wesley So, pura e simplesmente, aqui eu já vi que, por exemplo, o Stocko está a defender a ideia do rock longo. Então, Stocko, este lance é só para ti, ok? Porque não, o Wesley So vai fazer melhor. O Wesley So vai fazer rock curto. E eu gostava que vocês me dessem a vossa opinião em relação a este lance. Rock curto. Coragem. É isso, é preciso ter coragem. Sim, o Stocko tem boas ideias, é verdade, Mister. Boas, Fernax. Então, está tudo? E, portanto, fazer o rock com um peão em H6 e outro em G5 é preciso ter qualquer coisa, não é? Duas uma. Ou não tem amor ao desporto, ou então ele calculou isto muito bem. Aqui o Rafa está a dizer boa noite, comecei há pouco tempo e gostava de um feedback
analisar alguma partida no chess.com? Claro que sim, claro que sim. Olha, Rafa, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer esta análise, depois vamos ver um vídeo para rir um bocadinho. Vou fazer uma análise do Lucas. E hoje vai ser assim mais relaxado. Vou fazer uma análise de uma partida do Lucas com uma Mestre Fit que acabou empatado. Portanto, um jogo também que deve ser interessante. Fazemos também uma pausa e a seguir faço uma análise de um jogo teu. Se quiseres, Rafa, podes selecionar uma partida e eu dou uma vista de olhos. Depois, já agora, Rafa, podes enviar-me... já tenho aqui o teu nick. Ok, então se quiseres eu faço uma seleção numa partida tua. Não há problema nenhum, Rafa. Ok? E agora, continuando. Portanto, aqui, então, depois do rock, as brancas fazem rock e o Wesley só vai seguir com um tema que é um tema que é utilizado. E eu disse isso ontem e vamos ver se hoje o pessoal apanha. Boa noite, Lima, bem-vindo. E este é um tema que é utilizado na defesa em Índia de Rei. Então, pretas jogam. O que é que vocês fariam se estivessem a jogar de pretas? Ideias. Vocês querem explorar uma debilidade que normalmente dá muito ataque quando as pretas conseguem ocupar aquela casa. O rock long já não dá, né? Há uma casa que está mesmo muito clara que tem problemas e que as brancas não controlam. O que tem piada é que neste momento, a nível de avaliação posicional, as pretas já conseguiram igualar. Perfeito, Gabuga. Boa. Perfeito. Boa, Lima. É isso mesmo. Cavalo H5. Cavalo H5 é o lance. Mas ele não jogou isto. E a questão é esta. E a ideia seria explorar isto. E portanto aqui o Wesley só não jogou o melhor lance. Mas jogou cavalo H7. E agora vocês pensam... Cavalo H7. Mas então como é que é possível ele jogar cavalo H7? Cavalo H5 era tão óbvio. É que a questão é a seguinte. Ele tem um plano que é diferente do plano supostamente mais correto da corte. Pois, mas a questão é que existe um bispo em C4, não é? Stockholm. E como há um bispo em C4, o F5 não pode ser jogado. A questão é que o Wesley Sol tem uma ideia altamente criativa. E vocês vão assustar-se com essa ideia. Porque isto vai continuar com H3, já numa de evitar ideias deste género. E agora, vamos lá ver se alguém está a ver o que é que Wesley Soul está a preparar. Portanto, Wesley Soul fez um lance incrivelmente agressivo e tem tanto de agressivo como tem de arriscado. E parece-me que a minha ligação deve ter caído. Ok. Pronto, fiquei sem sala de chat durante algum tempo. Portanto, H5 flash. Perfeito. Este lance tem tanto, bem-vindo já agora, este lance tem tanto de agressivo como tem de arriscado. Mas é tão espetacular, vocês. As pretas avançam os dois peões à frente do seu próprio rei e dizem, eu não quero saber, eu vou atacar-te, Topalov, portanto encolhe-te ou tu vais levar com um tarião descomunal. E a questão é que isto é uma dioca pianíssimo. Portanto o Wesley só está a atacar uma dioca pianíssimo. Isto para mim é inédito. Pode ser uma lacuna na minha preparação, talvez, porque eu não me lembro de ter visto as pretas com um jogo assim contra uma dioca pianíssimo. Ok? É mesmo, pum, H5. Agora, continuando. Isto aqui continua com o Topalov a tentar rasgar no centro, como vocês já sabem. Só se devem fazer ataques laterais quando o centro está fechado. E não é claro que o centro esteja fechado. Mas a questão é que aqui o Wesley só vai dizer, espera aí, como é que eu resolvo isto? Ok, vamos adiar o máximo possível a abertura do centro e se eu conseguir adiar o máximo possível a abertura do centro, o meu ataque lateral vai ser decisivo. Ou seja, ele toma, brancas tomam com o cavalo e ele agora diz, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Na verdade, segundo os computadores, cavalo toma cavalo seria a melhor abordagem, mas o Wesley só diz, eu não quero saber, se eu perder o jogo, eu perdi, portanto eu vou jogar G4. E na verdade, G4 posicionalmente é altamente duvidoso. Cavalo toma cavalo permitia às pretas continuarem iguais
já, na verdade, já conseguiram recuperar daquela desvantagem inicial da abertura. O G4 é considerado um erro, portanto é mesmo uma imprecisão. Exatamente, aí é que está a Stockholm. Por isso é que este jogo é espetacular. E a questão aqui é que ele avança o G4, deixa o rei completamente aberto, mas a questão é só uma. É que este lance é daqueles lances em que há uma linha que perde e todas as outras ganham o empate. E aí é que está a lógica. É que Wesley só pensou, eu vou arriscar, mas ele vai ter de jogar especificamente aquela linha. Se ele falhar um lance, ele perde o jogo. E o lance correto era cavalo toma cavalo. E se as brancas tivessem jogado isto, Wesley só estaria em Sarites. Isto porquê? Porque teria de tomar com o peão e depois de capturar com o peão, a nível estrutural as coisas não estariam bem e a questão é que aqui, por exemplo, o Topalov poderia rasgar o centro com o lance de E5. E aqui a vida do Wesley Sol seria muito complicada. Mas lá está. É um momento complicado de um ponto de vantagem para as brancas. É claro, é mau, mas a questão é que não foi jogado. E vou só ver aqui a mensagem do Stockholm. Mesmo debilitado, pois a ideia teria de ser partir a estrutura o máximo possível de Stockholm. Mas a questão é que lá está, o Topalov não viu isto. Claro, isto agora, esta captura dava atividade aos bispos e a dama também entrava. Portanto, isto aqui era terrível para as pretas. A questão é que aqui o Topalov não fez isso. Em vez disso, o Topalov tomou o peão. E agora, esta captura de peão, lá está, não dá vitória às pretas, mas dá pelo menos a igualdade. Isto porquê? Porque as pretas ficam com a iniciativa. O que é que o Topalov pensou? O Topalov pensou, espera aí, ele tem 2 peões, eu vou livrar-me de um e depois um peão vai ficar fraco. Claro, aqui o Wesley só toma com o peão de H, tomar com o bispo seria um pouco melhor. E agora sim, o Topalov vai tomar e o Wesley só toma com o peão, avançando o peão E5. Ou seja, ele vai fazer isso, mas com a diferença que primeiro trocou o peão. Esta diferença é grande, porque agora as pretas vão ter a possibilidade de jogar D5. D5 obriga as brancas a tirar o bispo e, na verdade, o Topalov cria pressão no peão e agora as pretas têm um lance que é apenas um lance que dá vantagem. O que é que vocês fariam aqui? Ideias. Pretas jogam e ficam em vantagem. Mais uma vez, não há nenhum tático. Isto é jogo posicional. Com uma estrutura de peões quebrada e um rei exposto. Ou seja, grande loucura, não é? Portanto, pretas jogam. Ideias. Um momento de silêncio. Vamos ver se alguém consegue acertar. Este lance não é fácil. F5, a captura na passagem era complicado. Ias perder uns 30 minutos, Stockholm. O João jogava Torre B8. Torre B8 é um lance que faz todo o sentido, João. Mas é preciso tomar uma decisão aqui. Porque o problema de ocupares a coluna aberta é que ele está a ameaçar capturar-te este peão. E isto deixa o rei numa posição um pouco delicada. Vocês não querem perder este peão. Se perderem este peão, o rei vai ficar muito exposto e depois a partir daí será muito mais fácil de jogar para o lado das brancas do que para o lado das pretas. Dama G5. Boa, Lucas. Muito bem. Aqui as pretas jogaram Dama G5. E agora, Dama G5 é interessante porque traz a dama para a ala de rei, porque agora a dama já está mais próxima do rei adversário e ao mesmo tempo também garante a defesa do peão. Isto continuou com o avanço do peão, que acaba por ser um blunder, porque aqui as brancas claramente desvalorizaram o jogo
das pretas, portanto desvalorizaram completamente. E agora a questão é que o lance aqui que há pouco estava a ser sugerido pelo Flash já pode ser jogado. O peão D4 não era agressivo. D4 é agressivo, Mister, mas a questão é que, como neste momento as pretas estão a fazer um ataque lateral, é importante não abrir o centro. Porque se o centro estiver aberto, quem conseguir explorar o centro vai conseguir atacar mais rapidamente, ok? A5 com a ideia de trazer a torre. Exatamente, Stockholm. Esta seria uma ideia. Trazer a torre, por exemplo, é pouco convencional, mas trazer a torre por A4, por exemplo. E agora, esta posição vai continuar com o lance F5, que tinha sido sugerido há pouco, mas agora a diferença é que existe uma dama em G5 e existe a ameaça de ganhar o bispo. Mais do que isso, existe a ameaça de ganhar o bispo e se o bispo recua, existe a ameaça de G3 e o peão está pregado devido à presença do bispo aqui na diagonal. Ou seja, neste momento o Wesley So tem um ataque do caraças, tem um ataque fortíssimo, muito bom. E isto aqui continua com portanto, a captura na passagem. Que remédio, vamos tentar resolver isto. E depois disto, o Wesley So toma com o cavalo. Se repararem, neste momento, as brancas têm uma posição altamente passiva. Existe uma coluna aberta que poderá ser explorada pelas pretas. E em relação ao controle das colunas, temos essa torre a controlar esta coluna. Esta, neste momento, só pode ser explorada pelas pretas, porque, lá está, as brancas têm um peão aqui. E o que significa que as pretas já estão mesmo bem aqui. Tomar de torre não era melhor. Vamos lá ver então aqui, Uga. Portanto, aqui sugerias que a torre capturasse. Eu penso que tanto um como o outro já são muito interessantes, mas o problema deste lance é que, como o cavalo não está a defender o peão, eu penso que a torre em A4 cria aqui problemas um pouco chatos. Eu penso que isto chateava um bocadinho. Aqui no final das contas eu penso que isto obrigava a torre, não sei, rei H8 talvez, não sei, é mais difícil um bocado. Portanto, a diferença é que a gente, ao tomar com o cavalo, na verdade este lance, pura e simplesmente já não faz nada de jeito. O Topalov jogou na mesma, torre A4, e lá está, aqui a torre não está mesmo a fazer nada de jeito. E não é por acaso que o Topalov está a jogar a torre para A4, porque o Topalov não tem um centro. A questão é essa. E agora, claro, ele vai preparar um ataque na coluna. Ou seja, joga torre para F7, a ideia pode passar por jogar torre em G7, o hiper forte, torre H7 com ideias de dama H5, ameação de mate. As brancas já tentam dar casas de fuga ao rei e agora o Wesley So vai continuar o ataque em grande estilo. O que é que vocês jogavam aqui? Ideias, pessoal. Volto a relembrar, malta do futuro, malta do YouTube. Coloquem no pause, pensem um bocadinho e este processo de vocês pensarem durante as análises vai fazer com que o vosso nível suba, ok? Porque vocês estão a trabalhar jogo posicional, estão a trabalhar a componente tática, estratégica, teoria de aberturas. Na verdade, analisar partidas faz muito bem para que vocês consigam progredir mais rapidamente, ok? Portanto, ideias vocês. Aqui estão a jogar de pretas, o que é que fariam? Há sempre um pequeno delay aqui do chat. Ok, cavalo E4. Agora, o problema, Lucas, é que cavalo E4, cavalo toma cavalo. A diferença da linha anterior com D4 direto é que agora a coluna H está aberta. É isso mesmo, Lima. A principal diferença é esta. Aqui, torre H7 é interessante, Gabriel. Mas ele vai encontrar o lance candidato que o Stock acabou de dar. Cavalo H5. Cavalo H5 é muito bom. Exatamente, João. Era óbvio demais, não é? Bispo F5 para poder jogar a torre. Bispo F5 também era giro, mas o cavalo H5 cria uma ameaça muito forte mesmo, porque o cavalo em H5 está a ameaçar ganhar uma peça, uma vez que o peão está pregado, não é?
porque devido à presença do bispo em A7. Portanto, na verdade, isto é mesmo forte, porque se o bispo recuar aqui, só aqui para mostrar, isto não foi jogado, mas se o bispo recuar, nós temos pura e simplesmente o lance bispo toma F2, que ganha o jogo praticamente imediatamente. Aqui o Topalov apercebe-se que a posição é completamente catastrófica e ele vai tomar o peão de G4. E agora, é claro, aqui não há dúvidas nenhumas, vamos tomar o bispo e portanto, a vantagem posicional do Wesley So transforma-se também numa vantagem estática. Quando nós temos vantagem posicional e vantagem estática, significa que o jogo está completamente ganho. Agora, só ler aqui. Este lance acaba com o Topalov completamente, João. Completamente. Agora, continuando. Eu, de vez em quando, a minha ligação fica lenta. Vamos ver se isto não cai. Exatamente. Isto é sempre a abrir. Porque agora, o Topalov ainda vai tentar torre E8. É claro, rei G7. Torre toma bispo. Numa de tentar minimizar os danos. E agora, vocês? Como é que vocês continuavam esta posição? Ou seja, o Topalov apercebeu-se que a posição tinha caído e, num último suspiro, tentou recuperar o material. Mesmo sabendo que, se o Sol jogasse corretamente, ganhava a partida. Então, como é que o Sol termina com o sofrimento do Topalov? Bispo cheque. Muito bem. Portanto, bispo cheque. Bispo toma e agora rei foge. E, na verdade, esta posição vai terminar em poucos lances. Porque agora temos dama E5 com ameaça de descoberto e ameaça de mate. Aqui o Topalov ainda continuou com rei H3 e vocês, rei H3 é... Pelo amor de Deus, não é? Rei H3, portanto isto mostra que a posição já caiu completamente e depois disto ele joga, portanto, pura e simplesmente cavalo para E2, ameaçando mate E1. Aqui o Topalov desistiu e na verdade já não havia nada a fazer, porque isto é mate imparável. Aqui nesta posição a única hipótese era jogar a torre para F4, mas claro, dama toma, aqui nesta posição. Depois ele ia ter de jogar, por exemplo, torre G8, oferecia as peças todas, torre ia tomar. Depois ele jogava, por exemplo, cavalo para E4, para evitar o mate, e torre H8, bispo H5 e torre dava mate. Portanto, basicamente aqui o Topalov desiste, porque a posição está completamente ganha e vai terminar em mate imparável. Okay? Ou seja, uma vitória esmagadora do Wesley So, que, na minha opinião, mostra, na altura, portanto em 2016, mostrava o grande potencial deste jogador filipino, que naturalizado americano, que eu penso que terá ainda muito para dar a nível do xadrez internacional e não sei, eu estou com um feeling que o ano de 2021 vai ser o ano do Wesley So, porque dá uma sensação que ele consegue fazer o que tem mostrado no início deste ano.